Aplicações pedagógicas em produção musical na educação. Unidade 2. Música, produção musical e tecnologia. A arqueologia tem realizado descobertas que apontam para uma precoce utilização de tecnologias na produção musical humana. Conforme Cerqueira Filho, 2009, página 119, há registros de flautas de ossos fabricados em 60 mil anos antes de Cristo. Figura 3. Na verdade, para além dos aparatos, a própria linguagem falada pode ser considerada uma tecnologia, assim como o próprio canto vocal. Figura 3. Flauta pré-histórica. Dessa forma, entendemos que por milênios a humanidade utiliza recursos tecnológicos na produção de música. Porém, desde o século XIX temos uma novidade. Antigamente, para ouvir uma música, exigia-se a performance presencial do instrumentista, ou, no máximo, a utilização de dispositivos mecânicos de execução instrumental, como caixas de música de diversos tipos e possibilidades, e também piano roll ou instrumentos semelhantes. A novidade é a gravação, ou seja, a possibilidade de a execução estar deslocada no tempo e no espaço da audição. Uma das primeiras tecnologias de registro de áudio foi o fonógrafo, desenvolvido por Thomas Edison em 1877. Na época, ficou conhecido como a máquina falante. Vide a figura 4. A ideia inicial do fonógrafo nem era o uso musical, embora o primeiro registro tivesse sido a letra de uma canção, Mary Had a Little Lamb. The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Edison havia planejado um uso para gravações de falas como auxílio em atividades de secretariado ou semelhantes. Mas, rapidamente o mercado descobriu as aplicações musicais, iniciando assim a indústria fonográfica. Figura 4. Fonógrafo. Outro dispositivo que, por sua vez, perdurou no mercado por muitos e muitos anos foi o gramofone. O novo dispositivo tornou-se mais prático e de qualidade sonora superior ao fonógrafo. No início do século XX, o uso da eletricidade mudou o cenário do acesso à música, e já nas primeiras décadas surgiram microfones amplificadores, abrindo outras possibilidades sonoras e musicais. E com o surgimento do rádio, se passou a ter uma nova gama de possibilidades. De fato, a maneira como as pessoas ouviam música mudaria para sempre, com a audição majoritária de sons pré-gravados no lugar da performance de instrumentistas em tempo real. Nos anos 1940, ocorreram duas grandes novidades na tecnologia da produção musical e sonora, que foram a gravação de áudio em fita magnética e o lançamento do disco de vinil long play. Cada vez menos a presença constante de músicos ao vivo era necessária, porém surgia a necessidade de melhores estúdios de gravação. Nos anos de 1970, a gravação e a manipulação do áudio ainda eram predominantemente analógicas. Nos anos 1980, os sistemas digitais ganham o mercado, principalmente com a difusão do CD, Compact Disc. Mas também os processos de produção musicais incorporam equipamentos digitais nos estúdios, processadores, mesas e gravadores, principalmente a partir da década de 1990. Assim, os computadores começam a participar do processo de criação, gravação, edição e mixagem da música. Também, nos anos de 1990, ocorreu a popularização da internet. E na área musical, um fator preponderante foi a popularização da distribuição musical em arquivos de áudio do tipo MP3. Esse desenvolvimento das possibilidades de difusão de gravações musicais também se acentuou bastante com o advento de serviços como o YouTube. Em relação à produção musical, o que este breve relato histórico possibilita pensar é que antes os recursos tecnológicos de produção musical se relacionavam exclusivamente à execução musical. Com o desenvolvimento das tecnologias nos últimos 120 anos, muitas das tecnologias de produção musical passaram a se relacionar com os processos de gravação, edição e distribuição de música.
Por isso, atualmente, no senso comum, quando se fala em produção musical, se imaginam estúdios de gravação e softwares de criação musical. E é a essa concepção de produção musical que este componente curricular se associa. Segundo Olszynski, 2010, o produtor musical, Recorder Production, pode possuir os seguintes papéis: diretor criativo, diplomata, tomador de decisões, mediador, diretor financeiro, diretor de elenco, gestor de projetos, aquele que dirige o ônibus e aquele que é o responsável. Obviamente, a área de produção musical é bastante complexa e não poderá ser adequadamente contemplada nestas páginas. Porém, indicamos aqui alguns pioneiros da produção musical para eventuais pesquisas que o leitor possa realizar na internet. São eles, conforme Olszynski, 2010, Ralph B. Lester Melrose, Milt Kebler, Leonard Chess, Sam Philip, Mitch Miller, Chet Atkins, Owen Bradley, Creed Taylor e Jerry Wexler. Assim como alguns outros tipos de produção, a produção musical pode ser dividida em etapas genéricas, como as seguintes: planejamento, coleta de material, edição de material, finalização de material e distribuição de material. Um exemplo rudimentar de produção musical no contexto escolar seria: 1. O professor pensa em uma canção para ilustrar um tema X, planejamento. 2. Ele grava sua voz cantada em um software online, coleta de material. 3. Ele escolhe efeitos sonoros ou estilos musicais para sua gravação, edição de material. 4. Ele salva seu arquivo de áudio em seu computador, finalização de material. 5. Ele posta o áudio em uma página do Facebook para seus alunos ouvirem, distribuição de material. Nosso objetivo é que ao final deste componente o leitor consiga realizar uma produção simples, como esta que foi exemplificada. Na fase de planejamento, geralmente ocorre uma das principais realizações feitas em uma produção musical, o arranjo. O arranjo musical é como se fosse a roupagem que se dá a uma peça musical. Ou seja, considerando um tema musical, geralmente uma melodia, podemos ter diferentes elementos associados a ele, como variações no tema, harmonia, forma, acompanhamento, textura, etc. Cada um desses elementos é bastante complexo e demandaria anos de estudo para um entendimento mais completo. Sendo assim, neste componente iremos apenas ilustrá-los com um exemplo. Consideremos a peça brasileira Vem Cá Meu Anjo. Para ouvir o áudio relativo a esse arranjo sendo executado, busque no YouTube pelo título Trio Instrumental Uirapuru, Vem Cá Meu Anjo, arranjado por Glauber Santiago. Nesse exemplo, o processo de arranjo iniciou com a escrita da partitura e a harmonização da melodia. Depois partiu-se para a definição da instrumentação. Que instrumentos executariam a peça? Em seguida, da forma musical, ou seja, haveria uma introdução? A peça poderia ser dividida em partes características, como coro, estrofe, ponte, etc. A peça seria repetida quantas vezes? Qual seria o caráter musical de cada uma das partes? O que cada instrumento faria em cada parte? Qual seria o instrumento principal em cada um dos trechos? Em seguida, a melodia principal foi distribuída e ficou definido que a melodia principal seria de responsabilidade exclusiva da flauta. O outro passo foi elaborar a chamada cozinha, que é o nome dado à base rítmica e harmônica, que no caso é o violão. Por fim, no arranjo foram escritas as partes do oboé e da clarineta si bemol, com acompanhamentos. Na produção musical da gravação dessa peça, tivemos inicialmente a fase de planejamento.
foi quando foram definidos a peça, o grupo, os instrumentos, o arranjo e a elaboração das partituras e os agendamentos de estúdio e músicos, além da viabilização financeira anterior para o estúdio. Na fase de coleta de material, foi realizada a gravação em estúdio de cada um dos instrumentos. Nessa fase, acrescentou-se o bandolim, dobrando a parte da flauta. Na fase da edição de material, a gravação foi editada e mixada, ou seja, foram realizados cortes, escolhas de takes, correção de notas erradas ou desafinadas. Foram ainda acrescentados efeitos sonoros, reverb, e outros processamentos de áudio e ajustes de níveis de volumes entre os vários instrumentos. Na fase de finalização de material, os áudios mixados foram salvos todos juntos em um arquivo finalizado, que foi processado como um todo para se ter um equilíbrio final. A fase final da produção foi a distribuição de material, que originalmente se deu pelas cópias do CD produzido pela Edufiscar, já que o CD faz parte de uma coleção de partituras e arranjos. Porém, foi realizada também a distribuição do áudio por meio do YouTube para o presente componente. Esperamos que as ideias vistas nesta unidade sirvam para inspirá-lo a ouvir de forma diferente. Chamamos isso de escuta ativa. A sensibilidade musical é fundamental para um produtor musical, profissional ou amador, e é adquirida principalmente pela escuta ativa de bons e variados exemplos de obras musicais. Na próxima vez que ouvir uma música, pense: 1. Quão longa é esta música? 2. O que ocorre no decorrer do tempo de sua duração? 3. Consigo identificar partes específicas? 4. Que instrumentos estão tocando em cada parte? 5. Existe algum instrumento que repete ao longo da música ou em algumas partes dela? 6. Que instrumento está tocando a melodia em cada trecho? 7. Que instrumentos estão fazendo o acompanhamento em cada trecho? 8. Existe alguma variação de intensidade sonora nos instrumentos em cada trecho da música? Dinâmica? Uma dica é: ouça com caixas de som com graves ou com fones de ouvido. Outra dica é: faça um gráfico em um papel do que você ouve. Assim você será cada vez mais capaz de escolher o que ouve, de aprender com isso e poder ensinar a importância disso.